Olá, pessoal! Na aula de lógica combinatória de hoje discutiremos sobre teoremas. É comum os estudantes, ainda na educação básica, já se depararem com noções de teoremas em aulas de geometria elementar. Esses teoremas são proposições que podem ser provadas verdadeiras. E aí, ele já costumava separar esse teorema em duas partes, na hipótese e na tese. O que são teoremas? Teoremas são implicações da forma hipótese implica em tese e cujo significado a gente já sabe que quando a hipótese se verifica, a gente tem certeza da verificação da tese. Vamos pensar, o que significa hipótese? Hipo significa suporte, significa base, ou seja, a minha hipótese, ela vai sustentar a minha consequência, que é a minha tese. Então, a partir da hipótese, a gente vai demonstrar a nossa tese. Então, para a gente começar, a gente precisa primeiro entender os tipos de teorema que eu tenho e quais que se relacionam. Para cada proposição, hipótese implica tese, nós temos mais 3 tipos de proposições relacionadas a ela. A tese implica hipótese, a não hipótese implica não tese, a não tese implica não hipótese, onde cada uma dessas proposições ela vai gerar um tipo de teorema diferente. Então, por exemplo, se hipótese, então tese, eu tenho meu teorema direto. Quando eu tenho se tese, então hipótese, eu tenho a minha recíproca. Já não tese é o meu teorema contrário. E quando eu tenho não tese, então não hipótese, eu tenho meu teorema contrapositivo. Então, o teorema contrapositivo ele também recebe outros nomes, como o recíproco do contrário, ou ainda contrário do recíproco, ou contrarrecíproco, que é o mais utilizado na literatura. Então, vamos ver um exemplo? Aqui. Se eu tomar a minha hipótese como sendo x é par e a minha tese como sendo x ao quadrado é par, nós temos 4 teoremas relacionados aqui. Vamos lá? Primeiro, o teorema direto, que é se x é par, então x ao quadrado é um número par. A gente tem o teorema recíproco, que é se x ao quadrado é par, então x é par. O teorema contrário, o próprio nome fala, é o contrário, né? Que é se x não é um número par, então x ao quadrado não é um número par. E ainda o contrapositivo que fala que se x ao quadrado não é um número par, então x não é um número par. E aí, aqui a gente tem como exercício para vocês treinarem somente reescrever esses 5 teoremas do mesmo jeito que a gente fez lá atrás. Então, eu tenho aqui o teorema direto e eu quero que vocês façam as outras versões desse mesmo teorema. Dentro dos teoremas, a gente tem alguns teoremas que são equivalentes a outros teoremas. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Por exemplo, se a gente sair de hipótese, então tese, pela propriedade D1, a dupla negação, a gente nega 2 vezes aqui e a gente obtém isso aqui. Não, não, hipótese, então tese. Aí, a gente usando a propriedade D4, a gente tem o quê? Que essa parte aqui vai virar hipótese e não tese, certo? Se a gente trocar esses dois de lugar usando a A1, então a gente tem não, não tese e não hipótese. Perceba que eu só estou trocando, permutando essas duas proposições. Aí, o que eu tenho? Usando o D1 de novo, a dupla negação, eu posso negar 2 vezes essa hipótese. E aí, a gente pode usar de novo a D4, certo? Que eu tenho o primeiro e não o segundo. Então, eu tenho a negação do primeiro, então não tese.
com isso? Não, não, é sim. Então, a gente tem como resultado que não tese condicional não hipótese. Ou seja, que provar que hipótese, então tese, é a mesma coisa que provar que não tese, então não hipótese. Ou seja, que o teorema direto ele é equivalente ao teorema contrapositivo. Certo? Então, o teorema direto é equivalente ao teorema contrapositivo. Como isso aqui acontece, se a gente substituir a hipótese pela tese e a tese pela hipótese, a gente vai ter que a não hipótese, então não tese. Da demonstração dessa equivalência, a gente tem essa outra equivalência. E aí é importante, então, a gente perceber que se esse teorema aqui ele é verdadeiro, então eu tenho que esse é verdadeiro. Se esse é verdadeiro, esse daqui também é. Então, esse daqui é a mesma coisa. Se esse é verdadeiro, esse é verdadeiro. Se esse é verdadeiro, esse aqui também é, porque eles são equivalentes. Assim, com essas equivalências, eu vou ter ou nenhum desses teoremas é verdadeiro, ou 2 são, ou 4 são. Nunca a gente vai ter o caso de 1 ou 3 teoremas verdadeiros devido a essas propriedades de equivalência. Então, o que acontece? Quando eu provo o teorema direto, eu já tenho o contrapositivo. Quando eu tenho o contrário, eu já tenho o recíproco do contrário. Então, o que acontece? Essas equivalências nos permitem demonstrar o que for mais conveniente naquele momento. Então, vocês têm o exercício e já vou preparar a próxima aula. Até daqui a pouquinho.